Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido irmão, que alegria poder estar aqui com cada um de vocês. Hoje nós vamos dar início, então, a nossa, poderíamos dizer assim, não um curso, né? Não vou chamar disso, mas a nossa conversa, o nosso estudo sobre os dogmas de Nossa Senhora. Nós vamos ter aí 4 vídeos que nós vamos falar a respeito de cada um dos dogmas, seja a Imaculada Conceição, Maternidade Divina, Virgindade Perpétua e a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Mas, antes disso, é preciso a gente saber o que é um dogma. Então, esse primeiro vídeo que nós estamos aqui é exatamente para tratar dessa questão. O que é um dogma na visão católica? O que é um dogma? O que é um dogma para a Igreja Católica? É importante que a gente saiba disso. Uma vez que nós vamos estudar os dogmas de Nossa Senhora, a primeira pergunta que a gente precisa nos fazer é: o que é um dogma? E aí, você sabe o que é um dogma, querido irmão? Então, é importante que a gente traga, à luz da Igreja Católica, o que é um dogma. Eu queria trazer aqui para vocês o que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 88 a respeito do dogma. O Catecismo vai nos dizer exatamente isso. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Então, os dogmas da igreja, e são muitos, e é importante a gente dizer aqui também, nós vamos tentar explicar o que é essa história de dogma. Mas é importante a gente dizer isso, Os dogmas, eles são verdades de fé que a igreja, tirando contidas ou não, o catecismo é bem claro aqui, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdade que com estas tem uma conexão. Então, não necessariamente, quando a igreja propõe um dogma, quer dizer que isso faça parte lá da revelação explícita da igreja, como, por exemplo, faça parte da Sagrada Escritura, vamos dizer assim. Nós não vamos achar, por exemplo, aonde na Sagrada Escritura diz que Nossa Senhora ela é Imaculada Conceição. Isso faz parte da tradição católica, isso faz parte da revelação que se chama dogma. Isso é importante a gente saber. Então veja, a palavra dogma, ela quer dizer verdade. A palavra dogma, então, ela quer dizer verdade. Uma verdade revelada por Deus e não inventada pela igreja. O dogma, ele não é uma revelação, uma verdade inventada pela igreja para poder manipular o povo de Deus. Não. O dogma é uma verdade não inventada pela igreja, mas proposta por ela, pela igreja. A nossa fé. Isto é feito por uma definição solene da igreja, através do seu magistério extraordinário, ou feita pelo seu ensinamento do magistério ordinário. Aqui precisa a gente explicar isso, Veja, um dogma, ele é definido pela igreja, e depois nós vamos ver mais à frente, quando acontece uma proclamação, daqui a pouco nós vamos falar, como acontece uma proclamação solene de um papa. Mas veja, um dogma, ele é promulgado, ele é declarado, definido, colocado a público para a igreja através de 2 maneiras. Primeira maneira, através do seu magistério ordinário. Então, os bispos, em colégio com o sucessor de Pedro, com o Papa, ordinariamente, eles nos propõem, nos colocam as questões de fé. Cada uma delas. E aqui nós podemos citar aqui exemplo, por exemplo, é claro que ali tem definições dogmáticas, o símbolo dos apóstolos. Nós temos também
o símbolo niceno-constantinopolitano, que nasceu de 2 concílios, daqui a pouco a gente fala disso. Estou apenas dando uma introdução para que a gente possa aprofundar um pouquinho nisso. Mas a igreja, ela define um dogma através do seu canal ordinário, seu magistério ordinário, que é os bispos em colégio junto com o Papa. Jamais os bispos sozinhos, mas os bispos em comunhão com o sumo pontífice. E também no seu magistério extraordinário, quando um Papa da cadeira de Pedro, e a gente fala que isso é uma proclamação ex cátedra, o Papa da cadeira de Pedro, ele tem o poder, mesmo se ele não consultasse os demais, mas normalmente ele o faz, como nos ensina a própria igreja, o Papa ele sempre consulta, né? E também nunca é algo que é realizado assim da noite para o dia. Não. É algo que é amadurecido, é algo que é trabalhado com tempo, é trabalhado com calma. Não é uma coisa assim que acontece da noite para o dia. Não, não é assim. Um dogma ele é gerado e gestado através de muito tempo. Então, através do seu magistério extraordinário, o Papa, ex cátedra, da cadeira de Pedro, com os plenos poderes que Jesus deu a ele. Mateus capítulo 16 diz isso: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu, e tudo que você desligar na terra, eu desligo no céu. O Senhor deu a Pedro, na figura de Pedro, que é a igreja, a faculdade e o poder de ligar e desligar, deu a capacidade de governo. Por isso, aqui é importante dizer algo, aquilo que o Concílio Vaticano I, em 1870, ele declarou. O Concílio Vaticano I, em 1870, disse que quando a igreja ensina, seja pelo seu magistério ordinário, seja pelo seu magistério extraordinário, o Papa com pronunciamento ex cátedra, quando ela ensina e ela propõe uma verdade de fé ou de costume, ou seja, a igreja ela goza de uma infalibilidade. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando a igreja ensina qualquer coisa, seja de fé ou de moral, né? Não biotecnologia, não física ou biologia, nada disso. Nessas questões, a igreja não tem carisma da infalibilidade. Mas quando ela declara fé e moral solenemente ou através do seu magistério ordinário, a igreja ela nunca erra porque ela goza da assistência do Espírito Santo. Essa é uma outra definição que vem lá do Concílio Vaticano I. Então, o dogma ele nasce aí, seja através do magistério ordinário, seja através do magistério extraordinário. E aqui é importante dizer algo: existem muitos dogmas que não foram declarados solenemente, mas que são dogmas. E por que não foram declarados solenemente? Porque não houve necessidade. Então a igreja acredita em crer em muitos dogmas que não foram declarados, nem ordinariamente e nem extraordinariamente, mas isso é dogmático. Isso é muito claro para a igreja. Bom, então dito isto, nós podemos então agora entender, uma vez que a gente entende o que é um dogma, vamos aqui recapitular. Um dogma é uma verdade de fé revelada que pode estar contida na tradição ou que tem alguma ligação com a tradição que a igreja propõe para os seus fiéis como verdade inquestionável, absoluta, irrevogável. Isso é um dogma de fé. Isso quer dizer para nós que um dogma ele tem um peso, o mesmo peso que a Sagrada Escritura. De maneira que, só para a gente entender, por exemplo, se você não acreditar nas aparições de Lourdes, de Fátima, Garabandal e etc., você não se torna um herege. Embora eu acho que esteja perdendo, principalmente essas aparições oficiais, a gente esteja perdendo aí um grande proveito espiritual para a nossa vida. Mas nós não estamos obrigados a acreditar. Agora, se você não acredita na Imaculada Conceição, aí você se torna um herege. Entende, irmãos? Qual o peso de um dogma? A gente acaba saindo do âmbito católico quando nós não acreditamos numa verdade revelada por Deus, que é um dogma.
Mas então, quando acontece uma proclamação solene de um Papa? Por quê? Por que acontece? Eu vou ler aqui textualmente para vocês aquilo que está contido nos documentos da igreja, aquilo que está contido, né, na igreja. Nós já aprendemos então que um dogma para a igreja católica, ela é uma verdade absoluta, definitiva, imutável, infalível, inquestionável, né? E aqui é importante, veja, nenhum dogma pode ser revogado ou negado, nem mesmo por um papa ou por um concílio, que são as expressões máximas vamos dizer assim, de canonicidade dentro da Santa Igreja, né? E isto nunca aconteceu na história da Igreja. Veja, na história da Igreja, nunca um dogma ele foi revogado ou uma definição dogmática de um concílio ela foi revogada por nenhum papa que viesse depois. De maneira que, por exemplo, quando lá no concílio de Nicéia I, em 325, a igreja diz que Jesus ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E a palavra lá consubstancial quer dizer homoúsios, que Deus e Jesus ele é da mesma natureza, essência e espécie do Pai, substância, essência e natureza. A palavra homoúsios quer dizer isso. Ninguém nunca revogou isso. Isso foi uma definição dogmática de um concílio de Nicéia. Depois nós ainda temos o complemento que vem depois, ainda a aprofundação, o aprofundamento maior ainda no concílio de Constantinopla I em 381. Mas, veja, nenhum papa nunca revogou um concílio, nunca revogou um documento oficial da igreja e um dogma. Para a gente entender que um dogma ele é algo extremamente importante para cada um de nós. Então veja, quando acontece uma proclamação solene de um papa, uma proclamação solene de um papa acontece quando há necessidade de colocar um ponto final nas discussões dos teólogos sobre um tema fundamental da fé que exige a adesão de todos os católicos. Então, é o que a gente tinha dito aqui um pouquinho no início, né? Quando acontece, então, de fato, uma proclamação dogmática solene, quando há necessidade, né? Quando aquilo que a igreja sempre creu, sempre acreditou, aquela situação, aquele tema teológico, aquele tema da fé, ele é colocado em xeque, né? Há uma discussão teológica, e quando a gente falar da Imaculada Conceição, que vai ser o primeiro tema que nós vamos tratar, quando nós falarmos da Imaculada Conceição, eu vou citar lá no outro vídeo Duns Scotus, que resolve um problema teológico, e aí logo depois é proclamado então solenemente o dogma da Imaculada Conceição, mas para dizer que a igreja sempre acreditou na Imaculada Conceição, mas tinha um problema teológico que precisava ser resolvido. Entendido aí, irmãos? Então o dogma é quando há uma necessidade. Bom, para que um papa proclame solenemente um dogma ex cátedra, é preciso que tenha 3 condições. E isso aqui é importante, eu vou ler aqui para vocês. Então, primeira condição para que um papa ele declare solenemente um dogma. Primeira condição, é necessário que ele fale ex cátedra. Isto é, de maneira decisiva, como pastor supremo de toda a igreja, como mestre dos cristãos. O Papa ali, ele não está, quando ele fala ex cátedra, ele não está propondo, não, ele está exercendo a autoridade de Pedro. É diferente. A autoridade que Jesus confiou ao Papa. Mestre dos cristãos. Não apenas de modo particular, mas de um modo para toda a igreja. Ele não é obrigado a consultar algum concílio ou qualquer outra pessoa, embora sempre ele o faz. Número 2. A matéria a ser definida se refira apenas à fé e aos costumes. Então, veja, a matéria a ser definida é fé e moral, fé e costume. Então, o Papa não vai
proclamaram um dogma para dizer que existe vida alienígena. Não, a igreja não tem carisma de infalibilidade nisso. Quem tem que dizer se tem alguma coisa lá para fora, o que tem, é a ciência que precisa provar isso, né? Não é a igreja. A igreja, embora ela possa contribuir muito nessa área, e de fato a igreja ao longo dos séculos ela vem contribuindo muito para a ciência, ao contrário de que alguns pensam que a igreja ela não ela é contrária à ciência. Isso pessoas de cabeça muito miúda para não entender que a igreja ela é a maior amiga da ciência e é aquela que promove a ciência de modo assim belo, né? Os maiores cientistas, no Vaticano tem lá, né, os maiores cientistas, astrônomos e tudo mais, né? Mas isso seria um assunto para um outro vídeo. Mas seja como for, então a segunda condição é essa, né? É que a matéria a ser definida seja fé e moral. E terceiro, que o Papa, o Sumo Pontífice, ele queira proferir uma sentença definitória, definitiva, irrevogável, imutável sobre o assunto em questão. É como assim, né? O Papa ele batesse o martelo ali e ele dissesse: bom, é isso, né? Assunto encerrado, acabou o assunto, não falemos mais disso. O Papa bate um martelo, ele proclama imutável, irrevogável, definitivo, coloca um ponto final naquela questão e aquilo ali, de fato, para nós, tem um peso de revelação. Então, essas são as três condições. Vamos só recapitular. Nós aprendemos, então, o que é um dogma. Depois, o que é um dogma para a igreja, isso é importante. Falamos do magistério ordinário e do magistério extraordinário, que o Papa, sozinho da cadeira de Pedro, ele pode definir se tratar de fé e costume. Depois nós vimos aqui as condições necessárias para que o Papa o faça, e depois nós vamos ter aí o conteúdo, o conteúdo dogmático para a nossa fé. E aqui nós podemos dizer o seguinte, o Catecismo da Igreja Católica, e lá no Catecismo da Igreja Católica está contido para nós a base principal da nossa fé, que é o símbolo dos apóstolos, ou o símbolo niceno-constantinopolitano, que nasceu do Concílio de Nicéia e do Concílio de Constantinopla primeiro. Ali está a base. Mas veja, o catecismo ele é o documento de referência para o entendimento e a exposição da fé católica. Então, assim, para resumir, quer entender e conhecer a fé católica e quer transmiti-la com segurança, com autenticidade, então o documento de referência que nós temos hoje é o catecismo que foi promulgado em 1992, o catecismo que nós temos hoje aí, na igreja. Ali está a bela exposição da fé católica, o que a igreja crê, e é bonito que, veja, o catecismo da Igreja Católica, ele faz uma exposição, olha só o que a igreja nos ensina. Diz assim: uma exposição da fé da igreja e da doutrina católica, texto de referência seguro, autêntico, para o ensino da doutrina católica. Então, quer ensinar a doutrina católica, e até desculpa dizer, irmãos, mas a gente vê muita inventação de moda hoje, Pessoas que parecem que descobriram a lâmpada. Não é isso. Nós não descobrimos. Eu não descobri nada que a igreja já não tenha dito há muito tempo atrás. E que ela tenha colocado isso com muita clareza para cada um de nós. Nós não descobrimos nada. É a igreja, é a Santa Mãe Igreja que nos coloca esses ensinamentos maravilhosos. Então, ele é oferecido a todo homem que queira conhecer aquilo que a igreja conhece e crê. E veja como está aqui dividido o catecismo da Santa Mãe Igreja. E é muito lindo, A gente sabe que o catecismo está dividido em 4 partes. São os 4 lex. O primeiro lex é o lex credente, que é aquilo que a igreja crê. A primeira parte do catecismo é o credo. Depois, o lex celebrante, que é aquilo que a igreja celebra, que é a liturgia e os sacramentos. Depois, a lex vivendi, que significa que é
os mandamentos, a moral, aquilo que nós devemos viver. E, por último, a lex orandi, que é a oração. Então, o Catecismo da Igreja Católica está dividido nesses 4 lex, né? A primeira parte é o credo, a segunda parte é a parte liturgia e sacramentos, a terceira parte, mandamentos e a moral cristã, e a última parte, fechando o catecismo, a oração. Que coisa maravilhosa, né? Então, irmãos, aqui fica, né, nesse primeiro contato nosso, antes mesmo da gente começar a falar da Imaculada Conceição, eu achei por bem explicar o que é um dogma. Porque quando a gente começar a falar dos dogmas propriamente dito, é importante que a gente tenha a noção e a definição do que é um dogma. Nós cremos, por exemplo, nos 12 artigos do Credo Católico, desde o primeiro, que é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, até o último, eu creio na vida eterna. Passando aí por todos os artigos do nosso Credo Católico, que é maravilhoso, é isso aí que nós cremos. De maneira que isso é uma definição dogmática para cada um de nós. E que se a gente não acreditar em um artigozinho só do credo, nós já incorremos em heresia. Da mesma maneira que, se nós desobedecermos um dos 10 mandamentos, nós já estamos incorrendo em pecado mortal. O mesmo funciona para os dogmas. Então nós precisamos... e aqui para dizer, né, irmãos? Na doutrina católica, ou nós pegamos o pacote completo em crer em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja, ou nós estaremos colocando a nossa salvação em risco, porque a Igreja, como nos diz o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, ela é sacramento universal da salvação. A Igreja ela é sacramento universal, para dizer que a salvação de Cristo ela passa pela Igreja e chega até cada um de nós. Eu espero que tenha ficado um pouco claro o que é essa definição de dogma para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada. Deus abençoe.